Bom dia, louvado seja o nosso Deus, bendito seja aquele que criou os céus e a terra. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, Senhor? Queremos nessa manhã lançar aos Teus pés as nossas ansiedades, porque está escrito. E é verdade, o Senhor tem cuidado de nós. Queremos lançar, Senhor, aos Teus pés a nossa vida e colocar nas Tuas mãos o nosso coração. Espírito Santo, toma o controle agora. Espírito Santo, Tu que sabes tudo. Tu que movias sobre a face das águas, quando ainda havia trevas, sobre a face do abismo, quando havia caos sobre a terra. Espírito Santo, que potencializou a palavra haja luz e houve luz, vem sobre nós agora. Que a Tua luz prevaleça, que a Tua luz prevaleça, que a Tua glória brilhe em nós, que a Tua glória brilhe no nosso interior e que nós sejamos, ó Deus, chamas vivas, aonde quer que estejamos. Enche-nos com a Tua glória, enche-nos com a Tua presença, enche-nos, ó Deus, nesta manhã. Vem, Espírito do Senhor, realizar o Teu propósito em nós. Deus, faz uma revolução em nós e através de nós, por onde a gente passar, e todos aqueles que nos encontrarem nessa manhã sejam, ó Deus, atingidos pela glória do Senhor Jesus, pelo brilho da Tua luz, e assim sejam abençoados. Fica conosco, continua falando conosco na Tua palavra. Nós nos rendemos a Ti nesta manhã e declaramos que Tu és Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Hoje nós vamos mover no sobrenatural do Senhor. Nós vamos entender um pouco mais desse movimento sobrenatural de Jesus na nossa vida, através do que aconteceu na vida dos discípulos ali também. Então, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 30 até o 34. Bom dia a todos. Marcos 6, 30 a 34. Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele:
quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que se fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. Glória a Deus, que milagre sobrenatural. Amados, vocês já perceberam como os discípulos eram especialistas em apresentar o problema a Jesus, em apresentar as dificuldades a Jesus. Também eles estavam num momento de aprendizado e assim somos nós também. Nós estamos numa jornada com Deus, num momento de aprendizado, e quando o calo aperta, nós vamos a Ele e apresentamos o problema. E o Senhor Jesus, com toda a paciência, os ensinava, os instruía, e eles sempre apresentavam uma possibilidade da ótica humana. A solução ali naquele momento era despedir o povo, manda o povo para casa. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Ninguém quer assumir a responsabilidade de cuidar do povo. E o Senhor estava ensinando para eles naquele momento que eles não deveriam recuar diante de um desafio de cuidar de pessoas. Deus tem colocado pessoas nas suas mãos. Deus tem colocado pessoas em nossas mãos. Você não pode recuar diante do desafio de cuidar de pessoas. Toda aquela multidão, inclusive os discípulos, tinham saído de uma experiência terrível quando Herodes havia oferecido a cabeça de João Batista numa bandeja. Eles estavam impactados, haviam ido buscar o corpo de João Batista, haviam colocado num túmulo, e eles estavam ainda meio movidos com tudo aquilo, e Jesus os chamou para ir para um lugar para descansar. Aqui na palavra do Senhor, vamos descansar, vamos sair, né? E eles foram para um lugar deserto, para o deserto, e foram descansar. Pegaram um barco para um lugar deserto. E a multidão já viu, né? Ficou sabendo. Correu e chegou antes deles, porque sabia que aonde Jesus está, milagres acontecem. Pode escrever aí. Aonde Jesus está, milagres acontecem. E eu quero estar com Ele. Eu quero estar com Ele nesse barco, ainda que Ele me leve para um lugar deserto. Eu quero estar com Ele e eu vou descansar com Ele. Mas, enfim, eles estavam aprendendo a sair de um campo natural, porque era natural, você tem recebe uma multidão em casa, não tem pão, não tem comida, não tem peixe, o que fazer? Né? Um deles, né, acho que, não sei se foi Filipe, ele disse assim, nem 200 denários seriam suficientes para comprar tanto pão para alimentar essa multidão. Nem 200 dias de trabalho. Se a gente fosse calcular um dia de trabalho, de uma faxineira, que dependendo do lugar, do estado, está entre 120 e 150 reais, daria uns 25 mil reais para alimentar aquela multidão, contando que eram 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Devia ter um total de uns 20.000 pessoas ali. Mas vamos colocar por baixo 25 mil, 30 mil reais. E eles começaram a questionar de quem vai desembolsar esse dinheiro.
Quem vai pagar? Antes que você imagine, o teu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza, há de suprir cada uma das suas necessidades. Antes que você possa se sentir lesado ou subtraído ou roubado, o Senhor já providenciou, o Senhor já liberou. Da mesma maneira que o Senhor já fez lá no passado com Eliseu. Lembra-se que Eliseu também multiplicou pães quando eles estavam numa reunião com 100 homens e chegou um homem com 20 pães de cevada para alimentar 100 homens, 20 pães de cevada, né? E com mais algumas espigas verdes. Eliseu disse para aquele homem assim: serve, pode servir para eles. E o servo de Eliseu também duvidou, como os discípulos: como é que eu vou alimentar 100 homens com 20 pães? Né? E Eliseu disse: pode começar a servir. E o servo foi, apesar de inquieto, incomodado, retrucando, reclamando, ele começou a servir. Então serve. Se Deus disse para você servir, serve. Se Deus disse para você andar, ande. Se Deus disse para você comer do pão, coma do pão. Se Deus disse para você beber do vinho, beba do vinho. Se Deus disse para você entrar por aquela porta, entra por aquela porta. Se Deus disse para você abençoar, abençoe, porque você vai ver o sobrenatural acontecer. Se Deus disse para você, anda sobre as águas, ande, porque você vai ver o sobrenatural acontecer. Que maravilha! Lá com Eliseu não foi diferente. O mesmo Deus que agiu no passado, que multiplicou aqueles pães, aqueles bolachões de cevada, e era assim o pão naquela época, né? Aqueles bolachão de cevada, né? Eles não partiram, não, lá naquele campo, né? E Jesus, muito sabiamente, ele já organizou tudo, porque ele já enxerga o futuro. Jesus, muito sabiamente, já organizou o teu futuro e ele sabe tudo lá na frente, antes que você saiba. Então não fique apavorado. Os discípulos trouxeram um problema. Jesus já veio com a solução. Embora soubesse que eles não saberiam como fazê-lo, Jesus disse: vá vocês e os alimente. Os alimente, Senhor. Ao desespero. Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada disso. É impossível do ponto de vista natural. Olhar no natural, você vai esbarrar no campo da impossibilidade. Mas Deus está te chamando hoje para viver o sobrenatural. Ter experiências com o Senhor do impossível. E Ele está aqui. Ele está aí na tua casa, o Senhor do impossível, para te fazer viver o sobrenatural. Chamar a existência o que não existe ainda. Na época de Eliseu, eles tinham uma situação. E quando você apresenta ao Senhor a sua real situação, você reconhece a sua impossibilidade, a sua incapacidade. Não é? Era essa a situação lá no tempo de Eliseu, era essa a situação ali no campo. Diz a Bíblia que era um campo verde, porque Jesus pediu para que eles se sentassem em grupos de 100, em grupos de 50, numa relva verde, numa grama muito verde. Provavelmente era a época de primavera, porque mostra todo aquele verde lá. E era um lugar deserto. Isso também nos faz lembrar que o Senhor conduziu um povo no deserto durante 40 anos e nunca lhes faltou nada, nem a sola do sapato dos seus pés foi consumida. O Senhor cuidou deles no deserto. O Senhor cuidaria deles naquela situação ali. Eles já tinham visto milagres acontecerem, eles já tinham tido a experiência dos peixes, da pesca maravilhosa. Se Jesus estava dizendo que era para servir, não vamos discutir.
Eles resumiam, então, o mundo e nós, às vezes, o resumimos dessa maneira, com uma visão pequena. Qual é o seu problema hoje? Qual é esse impossível que te inquieta tanto? Tem pouco pão? Tem pouco recurso para tanta dívida? Tem pouco pão? Entrega nas mãos daquele que é fiel. Entrega essa situação nas mãos daquele que é fiel. A visão pequena que eles tinham atraía a impossibilidade. A visão pequena que eles tinham os impedia de crer, de avançar. A partir do momento que eles decidiram agir debaixo da palavra do Senhor, o sobrenatural foi liberado. Que você possa ser alguém que haja debaixo da palavra de Deus, debaixo da orientação de Deus. A visão deles os limitava, então o Senhor os desafiava a confiar mais. O Senhor os desafiava, né? E tinha ali paciência de ensiná-los, assim como Ele tem paciência de ensinar-nos. Ele já enxergou a tua vitória. O Senhor Jesus já enxergou a saída maravilhosa, a alegria, todo mundo sendo abençoado, restaurado. Veja que naquele campo, naquela grama verde, Jesus já havia curado a muitos, Jesus já havia levantado paralíticos, já havia curado enfermos, já havia tratado, trabalhado com eles, porque nos olhos de Jesus, o que o Senhor enxergou naquela multidão foi o que ele teve compaixão, ele se identificou com ela. Ele não fugiu do problema, ele não fugiu da situação, ele veio para salvar o que se havia perdido. Que você possa entrar nesta visão que o Senhor Jesus queria ensinar para os discípulos dele. Olha, saia de enxergar no campo natural. Enxergue no campo sobrenatural. Talvez você, em alguma época da sua vida, já tenha vivido o sobrenatural de Deus. Já tenha tido experiências com milagres. Já tenha tido experiências com o Espírito Santo. Mas hoje, a sua fé está tão fria. Em nome de Jesus, haja debaixo da sua palavra. Dê a eles de comer. Se o Senhor diz que você tem capacidade de dar a eles de comer, de alimentar uma multidão, é porque Ele enxergou em você esse potencial. Então, não viva no limite da sua visão. Enxergue como o Senhor enxergava. Os discípulos enxergavam assim. Ah, Deus, está ficando tarde. Ah, não tem como mais comprar pão. O lugar é deserto demais. Não tem uma solução imediata para resolver, para alimentar essa multidão toda. Outra coisa, eles dizem, esse problema não é nosso. E como nós somos especialistas em olhar para alguém que está com um problema e voltar ao passado, não é? Dizer assim, olha, quem pariu Mateus que embale, esse problema não é meu, esse problema não é nosso. Jesus se identificava com a necessidade do povo. E Jesus sempre tem a solução. Os discípulos não. Eles queriam que o Senhor liberasse o povo. Libera o povo, manda cada um para sua casa. Nós vamos precisar de 200 denários, de muito dinheiro para alimentar esse povo. Ninguém quer colocar a mão no bolso. A verdade é essa. Para abençoar. Cada vez quando você é solicitado, e infelizmente nós temos visto muitos que aplicam o recurso da obra do Senhor de uma maneira errada. Ontem eu fui chamado por um pastor lá da Uganda e ele disse para mim assim, eu tenho acompanhado e ajudado eles, um povoado tão pobre, muito longe de nós. Ele disse, pastora Sara,
está confiando no Senhor, ela está jejuando, ela está orando. Sara é a esposa dele. Nós estávamos orando juntos e ela foi acometida de uma dor de dente muito forte, já estava há dias com essa dor de dente. E ele disse: pastor, você orou na semana passada e a dor passou. Eu falei: glória a Deus, mas agora a dor voltou. E eu falei: então, meu filho, leva ela num dentista. Pastor, nós não temos recursos nem para comer. E você vai despedi-lo vazio? O que é que você vai fazer? Você vai dizer: leva ela no dentista, porque a nossa comunidade aqui no Brasil vai abençoá-la e ela vai ser cuidada pelo Senhor, porque é parte de nós lá no outro lado do mundo, no continente africano, é parte de nós. Talvez tenha parte de você aí do seu lado e o Senhor está dizendo: cuida dele, cuida dela. E rapidamente, tecnologia, fomos no banco ali, o Western Union, mandamos o dinheiro do dentista. E foi um milagre, porque no meu coração, o coração da gente é assim, que nem os discípulos, né? Falei: Senhor, eu vou mandar, mas é pela fé, debaixo da sua palavra. Não demorou uma hora, alguém me chamou e me enviou um comprovante de um valor de uma oferta que era o dobro do valor daquela consulta. Isso não foi um milagre? Então você faça o que tiver que fazer, debaixo da palavra do Senhor. Aquele cenário era um cenário de impossibilidades. Não sei qual cenário que está apresentado diante de você aí, quando você está vivendo um cenário de impossibilidades, de limitações. Olhe como Deus enxerga. Olhe como Jesus faria. É impossível para nós. E ali naquele momento, os discípulos testificaram que sem Jesus eles não poderiam fazer nada. Igualmente a nós nessa manhã. Sem Jesus nós não poderíamos fazer nada. A pergunta de Jesus foi: quantos pães vocês têm? Eles já sabiam de antemão que tinha um menino lá no meio deles que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E você sabe o que você tem na sua casa. Você sabe o recurso que você tem hoje. Você sabe o pouco que você tem, como aquela viúva também no tempo de Eliseu sabia: olha, eu tenho um cavaquinho de pão, um pouco de óleo, um pouco de azeite. E o Senhor usou o profeta para dizer: busca a panela, move a tua fé, porque o azeite não vai faltar na sua botija, nem a farinha na tua panela, nada vai te faltar. Resumindo, o Senhor cuida de você, meu irmão. O Senhor está cuidando da sua causa, como cuidou da viúva, como fez a multiplicação lá dos pães de cevada e das espigas lá na história de Eliseu, como fez no passado, ele continua fazendo hoje. Quantos pães vocês têm? E de ver. Na hora eles disseram: só 5 pães e 2 peixinhos. E o que você tem hoje? Eu quero orar por você. Porque nos momentos nossos difíceis, nós olhamos para aquilo que temos e nos sentimos tão pequenos. Mas Deus está vendo o quanto você pode. Você é grande. Então pega aí o que você tem. O que é que você tem? Vamos orar. Né? Pega aí o pouco que você tem. Você está olhando talvez aí até o aplicativo, a sua conta, o seu extrato. O que é que você tem? Ou está pensando? Coloca aí diante de você a sua carteira. É isso que eu tenho, Senhor. É isso que eu tenho. E você vai olhar como Jesus olha. É isso que eu tenho. E eu estou enxergando que estou no meu limite. Eu não tenho mais o que fazer. Mas Jesus pode. Começa a agir.
A porta já está se abrindo. O milagre está liberado. Está acontecendo. Ah, mas eu não estou vendo. Não é para ver mesmo, é para viver. Você vai viver o milagre hoje. Em nome de Jesus. Pode escrever. Eu vou viver o milagre hoje em nome de Jesus. Milagre não é para ver, é para viver. Oh, Deus. Vamos orar? Pai querido, eu quero viver o milagre hoje na minha vida. Senhor, eu quero que os meus irmãos vivam um milagre hoje na vida deles. Eu vejo que muitos deles, Deus, já tiveram experiências contigo, Pai. Eu vejo pessoas que tiveram experiências que o Senhor já se moveu tão poderosamente em suas vidas, mas que estão apagados porque deixaram de crer que o Senhor é Deus do impossível. Mas hoje, debaixo da Tua palavra, nós declaramos a mudança na Tua vida. Porque o Senhor toca os teus olhos, o Senhor toca os seus ouvidos, o Senhor traz uma renovação na tua mente para crer, não para ficar parado. Senhor, sopra o teu Espírito Santo de maneira que eles se movam no sobrenatural. Deus, o nosso natural está aqui, é o que temos. E o natural de alguns, Senhor, é nada. O natural de alguns é nada, Pai, eles não têm nada. E eles precisam de tanto. Eu te suplico, Pai, abre os céus. Nós sabemos que o Senhor é Deus, mas eles precisam viver esse milagre. Que a bênção da multiplicação chegue na tua casa agora. Que a bênção da multiplicação chegue na sua casa agora. Chegue a multiplicação financeira. Que chegue a multiplicação de paz. Que chegue a multiplicação de saúde. Em nome de Jesus. Que você viva o sobrenatural. Receba agora aí o impacto do Espírito Santo, o seu milagre. Eu consagro diante do Senhor a tua carteira, as tuas finanças, aquilo que você tem, o teu coração, a tua vida. Em nome de Jesus. Para que os milagres sejam naturais. Que eles aconteçam todos os dias na tua vida. Senhor, eu ainda te peço que o dia de hoje seja como o céu na terra. Céu na terra, nessa casa. Nessa casa. Aquele que está se sentindo aí tão pequeno. Eu vejo pessoas que se sentem pequenas. Senhor, mas eu estou nesse lugar pequeno, é tão pequeno. Em nome de Jesus, o Senhor te colocará num espaço maior. Eu vejo pessoas que vão mudar para um espaço maior. Receba do Senhor. Viva o sobrenatural do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Leia essa palavra novamente. Se mova no sobrenatural do Senhor. Confia nele. Tenha um dia abençoado. Amanhã eu estou de volta às 6:30 da manhã. Amanhã a Cláudia, minha esposa, vai fazer reunião com mulheres. Acho que às 3:30 ou 4 horas, vocês devem ficar sabendo aí pelas redes sociais. E no domingo de manhã, às 10:30, nós temos a nossa celebração. Continuamos com a igreja online, levando a palavra de Deus, e também teremos nesse domingo especialmente a ceia, o partir do pão. Vai ser uma multiplicação na sua vida, multiplicação total. Amém? Que o Senhor te honre em tudo e te exalte. Glória a Deus pela sua vida. Eu te abençoo, rica e abundantemente. Fique na paz.